Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer receber aqui meus dois parceiros aqui do treinamento, né? Inclusive tem um que tá faltando, né? Que é o Damião, né? O Damião Souza, nosso parceiraço aí que ministra a parte de avaliação mecânica no nosso treinamento, inspeção básica lá em veículos nacionais e importados. Se sinta representado, meu amigo, né? Você não pode estar aqui hoje que está ocupado, mas era um prazer ter você aqui conosco, tá? Aqui do meu lado tá meu amigo, meu advogado, doutor Levi Araújo. Prazer ele receber aqui, né? A gente vai Prazer é falar um todo pouco meu. sobre o treinamento, ele vai falar sobre aspectos jurídicos com vocês e a gente vai tirar muito conhecimento para vocês entenderem um pouco do processo. E aqui do meu outro lado, meu amigo CH Converte, um homem Opa. especialista em gestão de comercial, tráfego pago, captura de leads, ele vai falar sobre toda a sua parte estrutural comercial, como você deve prosseguir para conseguir vender mais. A realidade é essa. Atrair Perfeito. clientes e vender mais para ter lucratividade, É correto? isso aí, é isso aí. Queria que os meninos se apresentassem um pouco para vocês e aí a gente vai seguir aqui no nosso podcast, né? Falar um pouco sobre o treinamento para vocês aqui. E nossa turma vai acontecer agora nesse mês de novembro, dia 23 e 24. Beleza? Bora! Poxa, Marcos, obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui com Ó, vocês, né? Estar com a MD Consult, com o Dr. Levi também. Pena que nosso amigo não pôde estar aqui, né, o Damião, mas falar que nós temos aí já uma longa caminhada. Eu tenho quase 30 anos trabalhando no segmento comercial e de uns anos para cá eu me especializei muito no digital, né? Tanto é que a gente faz um trabalho de gestão de tráfego, criei uma especialidade me identifiquei muito com o segmento automotivo, tenho alguns lojistas, tenho clientes no segmento e perfeito. tenho captado mais clientes com resultados maravilhosos, batendo recorde de vendas. Então, assim, trazendo toda a minha experiência, meu conhecimento técnico, meu conhecimento teórico, juntando com a prática, justamente para trazer esse resultado para essa clientela maravilhosa que é do segmento automotivo, que brasileiro ama carro, né? E agora, pessoal, vou convidar aqui meu doutor Levi Araújo para ele se identificar para vocês, se apresentar e falar um pouquinho sobre a história dele, né? Eu queria agradecer aqui o Marcos pela Na hora, oportunidade. meu amigo. Quarta edição, né? Tamo Quarta junto. edição, estou com você desde o início. Desde o começo. E é um treinamento que só tende a crescer. Agradecer aqui ao CH também pela presença. Uma referência de gestão de tráfego aqui para lojas, né, automotivas no estado do Perfeito. Ceará. E é também que pena que o Damião não pôde comparecer, né? O expert, também referência no estado do Ceará com avaliação mecânica. Mas com certeza no dia do treinamento ele está lá, se fará presente para contribuir com o nosso conhecimento, né? Sim. Para quem não me conhece, sou Levi Araújo, sou advogado, tenho um escritório que atua em diversos ramos, mas hoje estou aqui para auxiliar você na hora de comprar ou vender um veículo seminovo, tendo uma negociação mais assertiva possível. Dito isso, né, a gente vai começar aqui agora aqui com o CH, fazer umas perguntas para você, muito importantes, é claro, do setor automotivo. Eu queria saber quais são as principais preocupações de quem trabalha na área, né? Tanto corretores como os lojistas, você já está trabalhando com alguns parceiros. Eu mesmo tinha uma grande dificuldade de direcionar o meu público, né? Então a gente tem que demanda tempo, tem que estudar, então tudo isso acaba sobrecarregando. E ter um profissional como você para estar agregando, para estar direcionando nosso material para o público certo, né? É muito importante. Fala um pouquinho pra gente sobre essas preocupações, Carlos, por favor. Muito boa, excelente pergunta, Marcos. Agora, assim, depende muito do nível de consciência digital, né, do empresário. Via de regra, o que é que pesa mais? Primeiro, aquela questão, poxa, será que o tráfego pago, o marketing digital serve para o meu negócio? Né? Essa é a primeira das preocupações. Perfeito. Então, assim, hoje o tráfego pago é aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Você usa muito isso também, não é Perfeito. isso? Então, assim, se você não tiver nas mídias digitais, as pessoas não estão te enxergando, as pessoas não estão te vendo. E hoje a gente está Legal. vivendo, cara, uma revolução sensacional. Na década, até uma ou duas décadas atrás, todos nós, empresários, etc., dependia de pouquíssimos veículos de comunicação. Era um anúncio no jornal, Uma rádio, né? uma rádio, uma TV. Então, Sim. era poucas opções e caras. Hoje em dia, meu amigo, com o celular na mão, se você tiver estratégia, você consegue viralizar, você consegue aparecer, você consegue alcançar muito mais gente. Então, só que aí isso depende da consciência digital de cada pessoa, né? Perfeito. E esse é um trabalho que quando eu encontro com um empresário que ele ainda está um pouco com o pé atrás em relação ao marketing digital, é de fazer aquele trabalho educacional para explicar, né, realmente quais são os benefícios, né?
E a segunda preocupação também que é muito recorrente é o seguinte, poxa, ok, eu vou fazer o tráfego na minha empresa, no meu negócio, mas e vem cá, e o que é que vão fazer com o meu dinheiro, né? Perfeito. Existe aquela preocupação. Isso aí é o que o pessoal mais bate na tecla, eu acredito, né? Ah, quanto que eu vou gastar? O que é que isso vai trazer de retorno, né? Eles acham que é um gasto desnecessário, né? Eu já vejo de outra forma, né? Hoje o tráfego pago é um dos meios de comunicação que eu faço, que eu utilizo, que me dá retorno, que dá resultado. Inclusive, você faz o meu tráfego e a gente tem um resultado muito bom, né? Um feedback aqui positivo aqui. Não é porque eu tô com ele não, gente, mas realmente a gente tem um feedback muito positivo. Joia. Tá chegando os leads e a gente precisa saber trabalhar eles também, que é um ponto que a gente vai falar aqui agora. Aham. E você pode continuar aí com os quesitos, né? Das preocupações. Pronto, é isso mesmo. Chegando o lead, realmente é uma outra parte do trabalho, né? A questão de como você receber esses leads, como eles vão ser trabalhados, Legal. colocar dentro do funil de vendas, etc. Mas assim, antes disso, a questão de saber onde vai ser alocado o recurso. Então, primeiro ponto, tem que ser encarado não como uma despesa, não como um custo, e sim como um investimento. Você está investindo um valor que vai ter um retorno para o seu negócio. Vai ter um retorno de marca, de conhecimento de loja, de anúncio de produtos. Então é uma coisa mais global. Então você não pode assim, eu estou anunciando aqui hoje para amanhã eu vender. Então é uma construção na linha do tempo. Não é tão rápido assim dessa forma, né? Não é tão rápido dessa forma. Acontecem recordes. Acontece, claro, mas com não é certeza. regra, mas não é regra, né? Sim. Por exemplo, essa semana mesmo, eu anunciei um Ford Ka de um lojista lá na próxima Maracanaú. Soltei o anúncio na sexta-feira, 15 horas. No sábado, 10 da manhã, já tinha lead com cadastro Qualificados, né? Não só qualificado, mas com cadastro já aprovado, já negociado a venda do carro. Legal. Então acontecem essas situações, né? Mas assim, mas a gente tem que pensar numa construção na linha do tempo, porque é o que eu costumo falar, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Você tem que pensar numa maratona, porque se você... Eu já tive clientes, por exemplo, que o camarada... Ah, essa semana tem um feirão. Então, se eu tenho um feirão, eu não vou anunciar, não vou fazer tráfego pago. Aí quebra. Aí o algoritmo é um assunto aí, um tema para um outro podcast. É uma coisa que a gente vai se aprofundar disso lá no treinamento. Perfeito. Mas quebra ali a inteligência do algoritmo e começa tudo do zero novamente. Então, não consegue evoluir. Você fica ali nadando e morrendo na praia, né? Entendi. Quando você tem a consistência no negócio, que o segredo do digital é esse, é você ter frequência e consistência. Aí você vai construindo uma base maior, você vai ganhando mais seguidores, você vai tendo mais visibilidade. Então é uma coisa que você tem que encarar na linha do tempo. Tem um argumento, né? Tem uma frase de efeito, né? Que eu utilizo bastante até nos meus stories, né? Que é: os vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Eu acho que se enquadra perfeitamente aí no que você está falando, no quesito constância. Quando a gente não tem constância em conteúdo, não tem constância em stories, não tem constância em estar dando atendimento de qualidade para o cliente, um pós-venda, quando você não faz, você procrastina isso, com certeza você vai aí estar quebrando, né, como você acabou de comentar, né, o seu ciclo ali. E aí o algoritmo ele não consegue te entregar algo, ele começa a entender que você está começando a ser falho ali, não entrega muito seu conteúdo, você não tem um atendimento legal para o seu cliente. Pois é, cara, porque a meta, por exemplo, o que é que ele mais quer? Que o usuário gaste mais tempo de tela ali dentro da plataforma dele. Então, se existe... Infinito, hoje, salvo engano, hoje é infinito. Você consegue ficar passando ali, passando, horas e horas. Né? Exatamente. Então, se você não tem um trabalho consistente, o que é que o algoritmo vai entender? Bom, esse cara aqui, essa empresa aqui, ela quebra muito. Então, eu vou dar prioridade... Aí falando do orgânico, eu vou dar prioridade, porque o orgânico e o pago tem que trabalhar juntos. Perfeito. Eu vou entregar mais para essa outra empresa aqui que tem mais constância. Legal. Ok, é tráfego pago. Mas o algoritmo pensa assim, não, essa conta aqui em específico, ele quebra muito. Já tem essa outra empresa que é do mesmo segmento, porque o algoritmo enxerga tudo, né? Ele sabe a gente acha que não enxerga, mas ele está percebendo tudo ali, né? Ele vê tudo, ele sabe tudo. Então, ele vai que entender... interessante, né? Olha aí, gente, a gente está aprofundando aqui um conteúdo que isso é muito rico, tá? O conteúdo que ele está falando aqui é muito rico. Muita gente não tem acesso a essa informação e acha que o digital é besteira, é brincadeira, né? Mas bacana demais esse aprofundamento aqui sobre esse conteúdo. É isso mesmo. Né? E aí ele vai entender o seguinte, poxa, essa loja aqui, ele já tem uma constância maior, então ele tende a dar mais atenção e a entregar mais aquele conteúdo daquela conta. Então, cara, é um trabalho que tem que ser construído de maneira consistente, como eu sempre costumo dizer, numa linha do tempo, né? Perfeito.
Então aí a gente falou sobre as preocupações, né? E, Carlos, outra pergunta que eu queria direcionar aqui para você, que é muito bacana, né? Em que momentos a gente deve contratar um profissional, né? Muita gente deve se perguntar isso, então acredito que existe um passo a passo para você realmente definir isso, né? Assim como eu já fazia anteriormente. Então, quando eu conheci você, não pensei duas vezes, a gente tem que fazer esse trabalho, tem que investir nisso daqui, porque eu acredito que dá certo. Mas em que momento uma empresa necessita contratar um profissional de gestão de tráfego, né? Poderia falar um pouco sobre isso, gente? Sim, claro. Porque isso realmente é uma coisa que precisa ser bem definida, né? Então, sim, existem alguns momentos específicos que, não só empresa, tá, Marcos? Mas profissional liberal, um advogado, um dentista, um prestador de serviço e uma empresa e um lojista também, o varejo também é o mesmo raciocínio. Empreendedores, né? Os Empreendedores de maneira geral. Então, assim, a pessoa está iniciando um negócio. Pô, tô abrindo minha loja agora. Então, tô abrindo minha loja, não tenho nenhum trabalho. Então, esse é a primeira situação. Por quê? A pessoa já está começando, mas ela tem uma consciência digital e aí ela vai querer iniciar, poxa, vou começar logo bombando. Né? Então, já eu quero começar já aparecendo, investimento, né? já coloca isso dentro do plano do negócio. Entendi. Beleza. Segundo momento, eu estou trabalhando, já tenho minha loja rodando, ainda não faço o tráfego pago, começa a enxergar, começa a ver que os meus concorrentes que estão fazendo, estão tendo sucesso, eu não faço ainda, então eu tenho que fazer. Aí você vai precisar fazer uma pesquisa na área, quem são os profissionais, quem são as empresas, as consultorias que oferecem esse tipo de serviço, para que você possa ter um resultado bacana, né? E minimizar o risco de erro, né? E é muito interessante porque nesse segmento automotivo, Márcio, eu criei uma identidade muito forte. Então, assim, meus primeiros clientes desde o início sempre foram do segmento automotivo e a gente criou uma massa crítica. E a partir do momento que a gente tem muito cliente no segmento, a gente começa a dominar mais, se tornar especialista naquilo. Perfeito. Quanto mais você faz, né, mais você fica especialista ali naquele assunto que você está abordando. Exatamente. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas pensam, poxa, ele faz do meu concorrente, vai fazer da minha loja. Mas, cara, não existe nenhuma loja no mundo, independente do tamanho dela, que vai ter todos os carros para atender todos os públicos, todos os perfis, né? Exatamente. A gente fala de diferentes modelos, né? Nenhum carro é igual, né? Nenhum carro é igual. O estoque é limitado. Então, a demanda é ilimitada, mas o estoque é limitado. Então, o fato de eu fazer uma consultoria de marketing digital para uma empresa não vai atrapalhar na outra, tá? Porque o que uma não tiver, a outra vai ter, a outra vai ter. Com certeza. Então, voltamos a repetir, né? São casos e casos. São carros diferentes, perfis de públicos diferentes e por aí vai, né? Que aí a tua área é a área que você domina, né? Exatamente, que é a parte da consultoria automotiva, a gente consegue entender a demanda do cliente e vai atrás do que ele precisa, do que a gente tem a demanda, né? Essa é a realidade. E tem uma terceira situação também. A pessoa já está rodando, já faz o tráfego pago, mas aí o que é que acontece? A terceira situação que você está comentando, quando se deve contratar o gestor. Exatamente. Perfeito. Aí a terceira situação é quando a pessoa está rodando, já tem experiência, já está na estrada há algum tempo do digital, porém não está satisfeito com os resultados. Então, perfeito. Recentemente eu captei 2 clientes do setor automotivo, tá? E era justamente isso. Eles tinham uma consultoria antes, só que os resultados não estavam legais. Não tinha aquele acompanhamento, relatórios, reuniões periódicas para dar um feedback, aquela interação com o cliente, porque tem que ser muito dinâmico, é uma troca diária, né? Cara, tá vindo aqui, tu não tá trabalhando esses caras, o porquê, o motivo, né? A demanda tá pequena, foi o que aconteceu. Aí a gente precisa estar analisando as campanhas, fazendo ajustes para contornar essa situação e otimizar as campanhas. Então, essa é uma rotina. Dentro da minha metodologia, Marcos, para você entender, eu faço uma revisão diária de todos os anúncios, de todas as campanhas, de todos os meus clientes. Perfeito. Tá? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Por quê? É dar uma atenção. Cara, eu tenho, como eu falei aqui na minha apresentação, eu já tenho aí praticamente 30 anos de setor comercial, né? Então, cara, eu sei qual é a demanda, eu sei o que é que o pessoal quer. O que é que o empreendedor precisa, necessita, né? Você entende a dor do cara. Né? Exatamente. Entendi. Então, tá ali no lugar dele, né? Tem aquela... Se colocar no lugar do próximo ali para entender, lugar do né? próximo, entender, ter aquela empatia. Legal. E sabe o que é que acontece, cara? O digital é uma coisa super nova, né? Então, tem muita gente boa, mas tem muita gente nova, ainda com pouca experiência, com pouca vivência, né? Nesse segmento em específico. Então, por isso que eu sempre... É uma coisa que eu vendo muito em mim, né? No meu negócio, na minha agência. É exatamente reunir a experiência com
com a expertise no segmento. Então, Perfeito. eu consigo entender essa demanda do cliente, entendeu? Legal. E aí é uma coisa que eu dou uma atenção muito especial. Por isso que eu tenho o acompanhamento diário. E outra coisa, amigo, eu sei o que é empreender. Então, empreendedor, meu amigo, se alguém pensa em empreender achando que vai trabalhar menos, é o oposto disso. Rapaz, não tem Então, hora meu não, amigo, né? Não tem hora. É 10 da Verdade. noite, é domingo, de manhã, não importa. Você tá Eu respondendo estou ali sempre ali atendendo. Legal. E como é digital, meu amigo, a gente resolve rápido. Então, Perfeito. as demandas acontecem, a gente está sempre ali disponível, porque eu também tenho, eu não tenho só a visão do cara, mas como eu sou empreendedor também, eu também estou online, meu irmão, 24 horas. Perfeito. Então, basicamente, você resumiu aí muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente aprofunda ainda lá no treinamento. Muito bacana. Foi um prazer ter você aqui no podcast com a gente. Então, gente, é isso. A gente ainda vai falar muito mais sobre o assunto, né? De marketing, gestão comercial. Dentro do nosso treinamento, o CH lá faz parte da equipe. Então, a gente tentou trazer para vocês aqui o máximo de informação e a importância do digital para vocês. Capturar leads e vender mais. É o que eu sempre falo. Tem que saber vender. Se você não souber vender, você não vai ter resultado. Eu vendo serviço e o CH vende serviço também. Então é isso. Antes de finalizar. Eu quero finalizar dizendo o Finaliza aí. seguinte, cara, tamo junto. Queria finalizar dizendo o seguinte: o recorde de vendas de qualquer negócio tá entre uma venda e outra, tá na hora do cafezinho. O que é que acontece? Que é que eu observo isso, né? Nesses meus clientes. Às vezes o vendedor fez uma venda, poxa, fechei uma venda massa. Aí o cara, relaxa. Uhum. Aí o cara aquele dia esse dia não foi bem, não tá vindo cliente, não tô fechando negócio. Aí o cara dá aquela desmotivada e perde aquela dedicação no processo de vendas. Relaxa ali. Relaxa. Então, cara, o recorde de vendas é a constância. Então, o comparativo, do jeito que no digital, da mesma maneira que tem que haver a frequência, a sequência, a constância, o vendedor tem que ter o mesmo comportamento. Ele, entre um cafezinho e outro, entre uma venda e outra, é ali que está a oportunidade. Se ele não está bem de vendas, ou se ele fez uma venda, é não baixar a guarda. Ele continuar com aquela performance, porque quando há determinação e constância, meu amigo, o resultado vem. Então isso aí é uma coisa muito importante, porque já entra numa segunda parte. É o tráfego pago, mas aí chegou o cliente, como é que nós vamos agir? Então, treinamento de vendas é uma coisa que a gente vai abordar também lá no nosso encontro. Show de bola. Beleza? Tamo junto. Obrigado, cara. Tá? Obrigado também. Viu? Sucesso e tamo junto lá. No dia, né? No 23 de novembro. É isso aí. Sábado, último sábado do mês, né? Massa. Bora. E agora a gente vai apresentar para vocês aqui o Dr. Levi Araújo, meu amigo e parceiro, tá comigo desde a primeira edição do treinamento que a gente fez em novembro do ano passado, de 2023. E eu já queria agradecer a sua presença aqui, meu amigo, por sempre estar presente aí no nosso treinamento, né, cara? Isso é bacana demais. Ele vai ministrar lá sobre a parte jurídica, aspecto jurídico, gestão de conflitos, sobre contratos, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, sobre os problemas que tem quando você não tem um contrato, quando você se isenta de uma garantia, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse assunto, né? Claro que você vai aprofundar lá no treinamento, então explica pra gente aí um pouco como é que vai ser isso. E aí, pode começar, meu amigo, pode resumir pra gente aí. Mais uma vez é um prazer estar contigo aqui, né? Nessa nova edição, a 4ª edição do treinamento. Perfeito. E, de fato, é um questionamento bem comum, bem constante, quando se fala em compra e venda de veículos seminovos. Muitas pessoas têm dúvida, doutor, o que é que entra como garantia, o que é que não entra, qual o prazo, você tem uma quilometragem máxima que pode andar com o veículo, questão do contrato, o que é válido, o que não é dentro do contrato, questão de quilometragem adulterada, são vários fatores envolvendo a compra e venda de veículos que acabam fazendo com que as pessoas tenham dúvidas e também façam que tenham uma grande quantidade de conflitos por conta do não conhecimento nessa área específica. Que perfeito, que legal. Você comentou aí sobre quilometragem adulterada, sobre garantia. O pessoal acha que realmente Deus dará, né? A gente tem aí, né, um exemplo trazendo para vocês aqui, que o Levi vai até falar sobre isso. Um contrato que se apresentou lá, né? Que a pessoa mostrou para mim, você me mandou o contrato. Exato. Cara, aquele nem contrato era, bizarrice. Exatamente. A gente vai mostrar lá para os alunos, né? Que aquele contrato ali, claro que a gente vai ocultar os dados, né? Mas aquele contrato não existe, bicho. Exatamente. Cara, um contrato de uma complicado página. demais, um contrato de uma página, onde o cara colocou todos os itens que são importantes ali, como motor. Até tinha item de motor do carro lá. Exatamente.
que o cara tava querendo não dar garantia, né? Não Exatamente. existe isso, né? Fala um pouco sobre isso pra gente, sobre garantia. Não existe. É um questionamento muito comum. As pessoas tendem a acreditar que a garantia, quando se trata de veículo seminovo, é só para motor e câmbio. Perfeito. Quando o Código de Defesa do Consumidor é bem claro ao dizer que todos os itens do veículo, ou qualquer produto, na verdade, é de responsabilidade do fornecedor, né? Nesse caso, o empresário, o lojista que trabalha no ramo de venda de compra e venda de veículos. Então, quando se vende um veículo, quando é um fornecedor, um lojista que está vendendo esse veículo, comercializando esse veículo, ele tem que dar garantia para todos os itens do veículo. Lógico, sempre observando com todo zelo e cuidado a questão do uso do carro, se o cliente fez as Devidas revisões, manutenções, exato, as né? revisões indicadas pela concessionária, né, no manual. Se o cliente fez alguma adulteração das características originais do veículo. Então, são uma série de fatores que o lojista, quando se depara com um caso desse, tem que avaliar, tem que observar, ver se de fato o cliente está com a razão ou não, para que ele não venha a ter um prejuízo maior, né? Perfeito. Em relação à gestão de conflitos, doutor, o que é que você acha quando a pessoa se isenta de uma garantia e ela não sabe ocasionar um pós-venda, né? Ela não sabe, na verdade não é ocasionar, ela não sabe dar um suporte no pós-venda. Eu vejo isso que é muito falho. O maior problema hoje que eu vejo é a pessoa vir com retorno, que a gente chama, né, no meio automotivo. O retorno, ele não consegue entender a dor do cliente, ele nem escuta às vezes, não vou dar e pronto, acabou-se. Essa gestão de conflitos, você fala um pouquinho também sobre isso lá com a gente? Com certeza. Na verdade, o conflito, né, a última etapa dessa negociação, ela se inicia por conta que foi todo um processo mal feito. Perfeito. Quando o lojista vai negociar um carro, o ideal é que ele pegue todo o histórico daquele veículo, tanto de documentação, questão de estrutura, de tudo, qual é o trabalho que você faz, questão Legal. da avaliação do veículo. Ele tem que estar ciente de como é que está aquele veículo. E quando passar para o cliente, ele também tem que deixar bem claro para o cliente como é que está aquele veículo. E aí, quando o consumidor pegou aquele automóvel e aparece algum defeito que é possível aparecer, aliás, afinal é uma máquina, o lojista, com todos esses dados, ele tem que receber o carro do cliente e verificar. Primeiro, o problema existe? Existe. Por que ele ocasionou? O cliente fez algum mau uso? Ou deixou de fazer uma revisão? Por exemplo, o cliente não ocasionou problema, o problema de fato existiu, solicitou a garantia e aí o lojista não quer dar. Não avaliou a situação, Exato. não viu qual é o problema, se já existia, se não existia. Exatamente. E aí ele não consegue ter essa gestão ali para poder conseguir atender o cliente dele de uma forma justa, né? Correta, né? Exatamente. E aí, quando ele não atende de forma correta, quando ele não fornece a garantia quando devida, ele acaba tendo um prejuízo maior. Porque muito possivelmente esse cliente, esse consumidor vai acionar a justiça, possivelmente esse lojista vai ser condenado em uma indenização por danos morais, em uma indenização por danos materiais com valor corrigido, aplicação de juros, ou seja, perdeu o cliente, ficou mal falado no mercado e ainda teve um prejuízo financeiro naquela negociação. Né? Para você ver, né? Tudo começa com uma avaliação, como você falou, né? Para chegar nesse nível aí, ele começou lá no processo errado. Exatamente. Não avaliou, não entendeu, colocou o carro para dentro, o carro com problema, vendeu o carro com problema, o cliente ocasionou de acontecer com o cliente, o problema do carro, voltou para a loja e aí não soube ali ministrar ali e corrigir, né, os detalhes e acabou tendo esse prejuízo, essa dor de cabeça muito maior. Eu costumo falar, Levi, que o processo de avaliação é importantíssimo para que você consiga fazer uma negociação assertiva, né? Exato. O que a gente sempre fala, né? Sempre eu falo que nada mais caro hoje do que comprar um veículo seminovo sem avaliação. Então, quando você não avalia, você burla esse processo, você acaba tomando prejuízo de qualquer forma. Exatamente. E principalmente nesse caso, quando ele não tem, como eu falei, o conhecimento do veículo que ele está comprando, né? O produto que ele está vendendo, porque é o produto que o lojista tem, ele acaba tendo prejuízo. Porque, por exemplo, é sempre que o lojista vai ter que dar garantia, sempre vai ter que consertar o carro, o problema? Não necessariamente. O cliente pegou o carro e logo em seguida fez uma adulteração de uma característica original, rebaixou o carro, por exemplo. E por conta dessa alteração do veículo, ocasionou um problema. O lojista não está obrigado a fornecer a garantia nesse caso. Isso acontece muito com a suspensão do carro, né? Exatamente. Ele mexeu ali na suspensão do carro, rebaixou o carro, então, querendo ou não, ele assumiu o risco, né? Exatamente. Outro caso também que as pessoas têm dúvida, o consumidor vê o problema ali e antes de acionar o lojista, já procura a sua oficina. E vai lá, já faz o serviço, sem dar o conhecimento prévio para o lojista, a oportunidade para que ele solucione o problema. E quando acontece isso, o empresário, a pessoa que trabalha nesse ramo, também não
está obrigado a aceitar a questão da garantia porque ele não tem conhecimento de como é que foi feito esse serviço. Legal. Vai que o serviço foi utilizado, foi alterado mais peças, e aí ele vai estar se responsabilizando por um problema que pode aparecer daqui para frente, entendeu? Entendi. Então, o cara também tem que dar garantia do serviço. A partir que o serviço é feito, Exato. tem que dar a peça lá, tem 90, mais 90 dias a Exatamente. garantia daquele determinado serviço ou da peça, né? Exatamente. Então, quando acontecer algum problema, tem que sim mencionar e avisar para Exato. da onde ele comprou. É por isso que eu falo com meus clientes, Levi, quando a gente compra um carro, né, para um cliente, né, quem trabalha comigo, meus clientes que já viram um acompanhamento completo, a gente deixa isso bem claro na hora da assinatura de contrato. Ó, se acontecer alguma coisa com o carro, me procura, me pergunta que a gente vai chegar junto, a gente vai tentar solucionar o problema. Então, eu Exatamente. sempre falo sobre isso, para poder me avisar qualquer problema, para que a gente consiga tomar uma atitude de forma correta. Exatamente. É de Legal. suma importância esse conhecimento. De suma importância. E principalmente por essa questão desse anseio, né? Desse ramo, dessas pessoas que trabalham com a comercialização, foi que no treinamento, a cada edição, estou especializando mais e tornando Bom. mais objetivo. E eu criei, desenvolvi, que quem fizer, que estiver presente, vai ter essa oportunidade de ter esse conhecimento, um passo a passo que o lojista vai ter para ele evitar, minimizar o prejuízo. Lógico que você nunca está 100% garantido. Você pode, eventualmente, sofrer uma ação judicial, mas se você seguir o passo a passo que vai estar lá no curso, você vai possivelmente reduzir o seu prejuízo ou eventual prejuízo. Você vai ter ali uma primeira etapa de avaliação documental, que entra também a sua avaliação automotiva, né? Porque você precisa saber qual é o histórico daquele carro. Será que ele sofreu alguma adulteração? Questão de quilometragem, verificar quando Muito o bom. carro está entrando na concessionária, até para que, eventualmente, no futuro, outro proprietário do carro desconfie da quilometragem e ela esteja adulterada, o empresário, o lojista, não seja responsabilizado, porque Sim. ele já recebeu o carro daquela forma. O que eu vejo hoje, Levi, falando da quilometragem adulterada, né? Eu acredito que 80% dos veículos comercializados, seminovos, têm quilometragem adulterada Exato. aqui no mercado. Quando você burla o processo de avaliação, você corre o risco de comprar um carro Exatamente. desse tipo aí. Né? Exatamente. E aí, infelizmente, você vai ter que assumir a responsabilidade, ou se você adulterar, meu amigo, é um Aí- crime, né? Já entra aí já na parte criminal, né? Exatamente. Se você adulterar, é mais complicado porque você está cometendo um crime. A gente né? fala sobre isso também no Também. módulo lá sobre adulteração de quilometragem, né? Exatamente. Muito legal. Tudo isso tem que estar no contexto, tudo isso tem que estar no passo a passo, né? Legal. Não pode se bolar o processo. Essa é uma frase sua. Muito massa. Então E é aí- isso, né? E aí, só para complementar, Perfeito. também tem a parte da venda, né? Que é o contrato. O que é que o lojista tem que se atentar e botar no contrato? O que de fato vai ser válido? Eu vou botar uma cláusula ali de 5.000 quilômetros? Não é válido uma cláusula dessa. Eu vou dizer que o item só tem garantia só motor? Também não vai ser válido. Então, o objetivo é que tanto o lojista como o consumidor fiquem resguardados. Então, ele vai ter que colocar ali no contrato cláusulas válidas para que não tenha um problema no futuro e elas venham ser anuladas. E também a questão do pós-venda, né? Quando dá garantia, quando não dá garantia, como resolver de forma pacífica esse problema para segurar o seu cliente, né? Tratar da melhor forma possível o seu cliente. E lembrando, né, que sempre com avaliação você reduz o risco aí de você estar tendo prejuízo, né? Drasticamente prejuízo. É isso aí. Então a gente aguarda vocês aí no dia 23 e 24, né, meu amigo? Dia 23, 24, então eu quero aqui agradecer, né, a oportunidade e dizer que você que trabalha nesse ramo, não perca essa oportunidade. São 2 dias intensivos de conhecimento, um dia teórico, onde você vai ter ali parte de avaliação, né, com o Marcos, a parte também jurídica comigo, parte de gestão de tráfego, parte mecânica com o Damião, que não pôde vir hoje. Mas são 2 dias de conhecimento, muito conhecimento, para que você, de fato, faça negociações mais assertivas e minimize seu prejuízo. Perfeito. É isso. Tamo junto. Muito obrigado, meu Eu que amigo. agradeço. E aguardamos vocês lá, né? Exatamente. Não deixe para a última hora. As vagas estão se encerrando, tá certo? A gente está aí com pouquíssimas vagas, são limitadas, é claro. A gente tenta reduzir o máximo possível ali para que a gente consiga ter uma didática melhor, né, com os alunos. Acabamos de finalizar aqui a apresentação do Levi e do Carlos Henrique, né? Então eu vou me apresentar para vocês me conhecerem melhor. Quem é o Marcos? Quem é o MD, né? Muita gente deve estar se perguntando, mas eu estou no mercado, gente, desde 2018. Eu entrei na área do setor automotivo, fui um avaliador técnico, né? Um avaliador cautelar, sempre trabalhei nessa área, na Decra, né? Que é uma empresa multinacional. Então a gente teve uma expertise lá até 2022, trabalhando aí, fazendo diversos cursos, né? Então eu fiz cursos de avaliação cautelar,
fiz curso lá de vistoria de transferência, fiz curso lá de inspeção mecânica básica, então a gente aproveitou para poder ter um amplo conhecimento na área, né? Inclusive a gente fazia bastante avaliação aqui nas concessionárias de Fortaleza. Por isso que a gente conhece muita gente, tem muito network em relação a isso. Isso é muito bacana, foi uma escola para mim, tá? Então em 2022 eu decidi, né, se tornar um consultor automotivo, né, trabalhar na área, empreender, eu sempre tive essa vontade de trabalhar. E aí a gente vem fazendo esse trabalho construtivo que vocês vêm acompanhando aí no Instagram, né, na MD Consult, né? A gente cada dia mais vai crescendo, vai trazendo informações novas, um conteúdo informativo, educacional, para que vocês consigam fazer negociações de forma assertiva com segurança, sempre trazendo aí para vocês a clareza na negociação. Esse aí é um resumo de quem sou eu, tá, gente? Para vocês entenderem quem é o Marcos, desde quando a gente está no mercado e sempre trabalhei apenas com isso, com avaliação cautelar, que é a avaliação técnica que a gente faz hoje, tá certo?